Então tá, vamos começar. A apresentação é sobre se as organizações estão prontas para serem ágeis, e aqui a gente vai falar muito além do software, porque, passando um pouco do contexto, essa apresentação inicialmente era para ser feita em par com a Marta Saft, tá a foto dela ali. Só que ela teve um problema de saúde e não conseguiu vir. Então eu vou tocar sozinha, mas a gente construiu tudo junto. E para apresentar, eu vou apresentar ela de toda forma também. A Marta, ela atualmente é diretora-presidente da ThoughtWorks, que é uma empresa que está apoiando o Scrum Hill. E até um mês atrás, ou um pouco menos, ela era diretora do time jurídico da América Latina. Eu sou a Larissa Verman, eu sou advogada da ThoughtWorks, e muito do que a gente construiu para cá foi falando de cultura organizacional, de um ponto de vista de implementação em outras áreas, que não só o software, de metodologias ágeis, e muito da nossa experiência enquanto jurídico pelo tempo que a gente trabalhou juntas. Como pano de fundo, um pouco sobre a ThoughtWorks. A ThoughtWorks é uma empresa de desenvolvimento de software. Esse é um print screen de uma parte do nosso site. E é uma empresa que está sempre criando e sempre entregando. Falando especificamente relacionado à metodologia ágil, a gente tem na empresa o Martin Fowler, que foi um dos signatários do Manifesto Ágil de 2000, e ele continua na ThoughtWorks até hoje, e a gente tem muito isso no nosso DNA, na forma com que a gente desenvolve, na forma com que a gente entrega software para clientes. E muito do desafio também é não só no desenvolvimento, mas muito do desafio enquanto cultura, porque a gente é uma consultoria e a gente entrega isso para outras empresas, muitas vezes com um contexto completamente diferente do nosso. E a gente fala muito sobre tecnologia, sobre tendências de tecnologia, mas a gente costuma falar muito também sobre outros temas, como liderança na era da disrupção, valor em um time ágil e como a gente aplica isso em outros contextos, que não só o desenvolvimento de software propriamente dito. Eu acho que o pessoal que acompanhou as apresentações hoje, muitas coisas já foram faladas nesse sentido e a ideia é complementar um pouco isso. Talvez algumas coisas fiquem repetidas, algumas coisas que vocês já saibam, mas eu acho que é legal a gente definir um pano de fundo para todo mundo partir do mesmo entendimento acerca da palestra. O ágil, o que é o ágil? Foi uma das maiores disrupções que a gente teve na questão de desenvolvimento de software nos últimos anos. E não só no software, hoje a gente encontra isso nos mais diversos contextos que a gente está inserido, que as empresas precisam ser ágeis e tudo mais. No contexto de software, partiu porque a questão de desenvolvimento de software era uma atividade majoritariamente caótica. Ou seja, eu desenvolvo, eu vou ali criando, e aí eu conserto. Eu desenvolvo e eu conserto. E quando eu coloco isso numa perspectiva maior de ambientes mais complexos, de softwares mais complexos, em algum momento isso dá um clash e eu não consigo desenvolver entregando valor. Porque eu poderia ter no início uma linha do tempo, todo um planejamento que não vai funcionar pelas descobertas que a gente vai tendo ao longo desse desenvolvimento. E aí, como que a gente pensa numa forma de enfrentar a imprevisibilidade que isso tem? E vejam, aqui eu estou falando de desenvolvimento de software, mas o quanto isso é aplicável a uma infinidade de outras coisas e outros ambientes e outros times. E como que a gente adapta frequentemente? Eu estou com uma cola aqui para não esquecer de detalhes. Um exemplo, a gente pode falar de entregas incrementais e a construção a partir de alguns ciclos interativos, e foi muito a partir disso que foi criado essa questão de metodologia ágil, que hoje não é mais só uma técnica de desenvolvimento de software, e sim, como já falamos aqui no evento repetidas vezes, é aplicável em diversos outros contextos.
E então se introduz na sociedade e nas organizações um novo conceito, uma dinâmica nova, uma nova forma de atuação e o quanto a gente, enquanto pessoas que estão inseridas nessa sociedade, respondem a isso e o quanto é necessário essa resposta para a gente, por questões de sobrevivência mesmo no mundo corporativo atualmente. E aí, só repassando rapidamente sobre os valores do Manifesto Ágil. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, a gente vai colocar o foco total nas pessoas, em como elas interagem, em como elas se mantêm motivadas. Sim, elas precisam também de ferramentas, a gente vai suprir essa parte também, mas o foco é nas pessoas, por isso que a gente vai falar de times multidisciplinares e tudo mais. Software em funcionamento mais do que documentação. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E depois eu vou compartilhar um pouco assim da experiência enquanto uma pessoa advogada que tem que conversar com outras organizações para colocar no contrato o que significa esse desenvolvimento de software ágil. Isso nem sempre é fácil. E responder a mudanças mais do que a gente seguir um plano. E isso gera um clash imenso em determinadas coisas. Por quê? Porque a tendência do ser humano é fazer um planejamento e aquilo vai seguindo. Mas mudanças vêm vindo de toda forma. Como que a gente permanece respondendo a elas e permanece respondendo a esses estímulos com a entrega de valor? E aí, aqui, a gente pode... aqui também são só highlights sobre os princípios ágeis, que não necessariamente são dicas, mas são princípios que dirigem ações. E é muito a partir desses princípios que a gente começou a utilizar em outras áreas na ThoughtWorks também, a questão de metodologias ágeis, mesmo que a gente não utilize na sua integralidade, mesmo que a gente não tenha todas as ferramentas. A questão de Early and Continuous Delivery é entrega rápida, o feedback vem rápido, a gente aprende rápido e a entrega de valor vai se dando continuamente. Porque tem alguém, e isso é super importante, porque tem alguém investindo, seja tempo, seja dinheiro, e quer algum retorno daquilo. Um outro highlight é a receptividade à mudança, e não só como uma mera receptividade, mas sim como ver a mudança como algo bom, ver a mudança como algo positivo, algo que vai agregar valor. Então, tem muito dessa boa receptividade. Um outro ponto é um apoio e confiança nas pessoas. Como eu falei antes, a gente tem ferramentas, mas o foco aqui é muito nas pessoas e como que a gente mantém elas motivadas, como a gente mantém essa rede de apoio entre essas pessoas. Simplicidade, que é a maximização do trabalho que não é feito. A gente vai fazer o que é útil, não trazendo mais complexidade, não respondendo a complexidade com mais complexidade. Um outro ponto é sobre a atenção contínua à excelência. A gente sempre vai focar na excelência de uma entrega, a gente vai focar no que é útil com excelência, e não necessariamente aqui falando sobre coisas rápidas, é sim no menor tempo possível, mas também como que a gente faz essa entrega de maneira excelente. E, por fim, comunicação e ajustes regulares entre as pessoas. E isso aqui foi crucial no nosso processo de implementação. O quanto a gente aprende juntas e o quanto juntas, tanto enquanto time, mas o jurídico tem muito essa função de fazer interface com outras áreas da empresa. E o que isso significa? Que a gente precisa manter uma boa sinergia. A gente não consegue fazer tudo isso sozinhas, a gente tem muita interdependência com outras áreas, tempos de resposta. Eu não sei se vocês estavam numa apresentação que a PagSeguro fez antes, e foi muito dessa implementação em relação a contratos, e o quanto essas dependências podem mudar completamente a forma com que a gente faz essas entregas de valores.
E aí, quando a gente pensa assim, além do desenvolvimento de software, tem um ponto super importante relacionado à gestão aqui, que é a gente tinha até então uma visão de gestão, de liderança, de comando e controle. E quando eu trago um mindset ágil, a gente traz a visão que muitas vezes é oposta do comando e controle, que é uma liderança servidora, é uma liderança que vai servir ao time e vai auxiliar a alcançar os resultados e tudo mais nesse sentido. Então, a gente vai encontrar alternativas de práticas que a gente faça mais, que a gente deixe os clientes, os stakeholders mais felizes, mas as pessoas do time também. E o comando e controle geralmente vai ser focado muito só nos resultados, a gente não vai falar muito de interações, a gente não vai revisar como essas interações se dão e não vai ter momentos de reflexão entre time nesse sentido. E um outro exemplo prático que é de outra área da ThoughtWorks que a gente vê muito esse mindset é a questão do nosso processo de recrutamento. Obviamente tem informações confidenciais sobre o processo em si, mas a gente utiliza muito desses princípios como base, como pano de fundo de como a gente recruta pessoas, como a gente faz esse processo seletivo. É um processo seletivo que é longo, mas como a gente também otimiza nesse tempo, como que a gente, enquanto várias pessoas entrevistando de diferentes backgrounds, como que a gente constrói junto a partir disso e a gente não tem, por exemplo, só um gestor que solicita uma vaga e vai lá e faz uma entrevista e gostou, legal, não gostou, a pessoa não é contratada. A gente precisa também dessa diversidade de olhares para que a gente também possa ter essa excelência de pessoas, para que a gente possa entender o quanto essas pessoas elas adentram na nossa cultura e a gente consegue motivar elas, tirar o melhor de cada pessoa nesse sentido. Então, o processo de recrutamento, além da forma com que a gente desenvolve, é muito bacana nesse sentido também. E o quanto a gente aprende em integrações entre áreas. Quando a gente está falando de um processo de recrutamento de uma pessoa desenvolvedora, por exemplo, eu tenho ali no processo uma pessoa recrutadora que é owner, digamos assim, daquele processo, que é quem vai dar o direcionamento, vai fazer agendamento de entrevistas, enfim, toda essa parte mais burocrática, vai fazer uma entrevista também. Mas como que a gente faz esse assessment técnico? Se não trazendo pessoas técnicas para fazer isso junto, para entender. Com certeza vai ser muito mais válido, vai ter muito mais valor a gente contratar dessa forma. Então, a gente faz muito essa integração entre áreas e entendendo sempre com foco na entrega de valor para a organização, entrega de valor para o negócio. Um outro exemplo aqui que ele ficou famosinho assim no mundo é o Banco de Montreal, acho que é o nome da organização, e que eles queriam fazer uma transformação que toda a organização focasse no cliente, desde áreas operacionais, tivessem foco no cliente, e não só um time específico pensando no usuário final, em quem vai fazer a utilização daquilo. E aí, esse banco, a área de TI já utilizava metodologias ágeis para o desenvolvimento de software, mas eles não tinham o conhecimento de negócio, digamos assim. E de negócio, muito especificamente, como o banco fazia dinheiro, por exemplo. Então, foi feita a junção das áreas, TI ensinando essa questão de metodologias para a área de negócios, e falando negócios como uma coisa mais genérica aqui, e negócios ensinando para a TI a questão de como que se vende, como que a gente faz isso dentro de um banco a partir dessa integração. Então, foi assim, uma relação onde as pessoas saíram ganhando e o resultado para a organização é, sim, o foco nos clientes. Ser ágil não é mais prerrogativa da tecnologia e é muito nesse sentido que a gente também quer compartilhar um pouco das nossas experiências para inspirar outras pessoas também.
Hoje, a gente tem um mundo com transformações constantes e dinamicidade do ambiente de negócios. Então, quando a gente tem uma pessoa de liderança, uma pessoa de gestão, managers, se existe uma pessoa no time que quer estabilidade, que anseia por isso, vai ser um desafio lidar, porque hoje o ambiente não é mais assim, o mundo não está mais assim. Se fala muito também em quarta revolução industrial, que acho que todos vocês já devem ter ouvido sobre esse termo, mas um resumo assim muito resumido é que é a convergência de tecnologias físicas, biológicas no cerne. Então, a gente vai ter a tecnologia no cerne de tudo e é o próximo passo de revolução industrial do mundo. Se, por um lado, a gente teve o boom da internet nos anos 90, que com certeza mudou completamente a forma com que a gente se relaciona, a forma com que as pessoas fazem negócios, a forma com que a gente chega ao cliente, a quarta revolução industrial vai trazer isso muito mais fortemente e está sendo amplamente discutido, inclusive as questões de o que pode ser ruim de tudo isso, dilemas éticos que a gente vai ter, mas enfim, isso fica para uma próxima conversa. E um outro termo muito introduzido dentro desse contexto é o darwinismo digital, que é basicamente quando as mudanças ocorrem tão rápido e ocorrem em uma escala tão grande, em tantas esferas, que os seres humanos não conseguem fazer esse acompanhamento, eles não conseguem acompanhar essa mudança. O que isso vai significar no mundo, o que isso vai significar nas organizações? Então, Brian Solis é uma pessoa que estuda e fala bastante disso, e é super legal entender os impactos do que ele chama de darwinismo digital. E aqui é uma frase que eu vou ler ela porque eu acho que faz muito sentido dentro desse contexto, que é que a gente pode tentar combater a complexidade com complexidade por meio da criação de organizações ainda mais complexas. Todos entendemos as consequências disso. Meu desafio a este ponto de vista é que deveríamos estar combatendo a complexidade com simplicidade. Deveríamos estar criando organizações que estão deliberadamente afastando-se da tentativa de gerir e pré-programar tudo. E eu acho que esse é um desafio geral, assim, é um desafio nas organizações, é um desafio pessoal para grande parte das pessoas. Como que a gente combate toda essa complexidade que está sendo criada, que ela vai ter, a gente não sabe nem direito os impactos ainda de tudo isso. Como que a gente olha para isso e responde com simplicidade, voltando à questão de metodologias ágeis, de que maximizar o trabalho e excelência e todas as questões que foram faladas no início. Como que a gente faz isso? Como que um líder de um time faz isso? Um líder de uma organização faz isso? Aí aqui entra mais no cerne do que a gente queria muito compartilhar aqui hoje, que é a questão de como eu faço isso na minha empresa. Porque me ver falando, ainda que eu faça parte de um grupo historicamente conservador, o direito é muito conservador, os departamentos jurídicos são muito conservadores, como que a gente faz a aplicação numa empresa que está dentro desse contexto e não tem a parte já tecnológica, digamos assim, porque ainda que eu venha deste ambiente, que eu esteja inserida nesse mundo, tem muito do que eu estou inserida num contexto de tecnologia que tem a metodologia ágil no centro dessa questão. Então, compartilhando um pouco assim, o que o jurídico, por exemplo, faz. Quando a gente pensa em um time jurídico, advogados e tudo mais, o que a gente pensa? Tipo, boa conduta, guardião da boa conduta. Eu já ouvi piadas do tipo, é a polícia da ThoughtWorks. São sempre coisas nesse sentido que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa nisso. Então, falar em metodologias ágeis em departamentos jurídicos, falar em metodologias ágeis em setores financeiros, por exemplo, que também é outra questão que é extremamente conservadora e é avesso a riscos, a gente costuma
enxergar também muito uma competição que dá entre a área comercial e a área jurídica, muitas vezes falando coisas do tipo, o jurídico não deixa, e coisas nesse sentido, e como se o jurídico não quisesse que a empresa também tivesse sucesso. Só que essa mentalidade conservadora ela não se sustenta, não tem mais como ela se sustentar. A análise de advogados hoje em dia não pode mais ser como era outrora, num sentido de que não dá para fazer. E é ponto final, e é assim que faz. É sim a gente mergulhar em águas que a gente não viu ainda, ver alternativas nesse sentido, ver como que isso pode ser implementado, ainda que assim a gente não vai... eventualmente a gente não vai ser as pessoas mais abertas ao risco, porque a gente tem também, no core do negócio ali, do que a gente representa, manter uma segurança mínima dentro das empresas, manter uma segurança para o negócio da empresa funcionando. Mas como que a gente encontra um denominador comum onde as pessoas conseguem ir evoluindo nesse sentido também? Aí, quando a gente fala dos desafios para essas funções operacionais historicamente conservadoras, acho que eu falei antes do slide, é um pouco do que eu estava falando sobre a aplicação dentro de um time jurídico, a aplicação dentro de um time financeiro, a aplicação dentro de um time de RH e segmentos dentro das empresas. E são só exemplos que servem para um monte de outras áreas, independentemente de não ter um projeto de transformação ágil dentro de uma área de vocês, dentro de um time de vocês. Então, são coisas que a gente consegue, sim, ir se adaptando, a gente precisa ir se adaptando como uma resposta a essa necessidade de sobrevivência no mundo atual. E aí, na questão, assim, como faço na minha empresa, tem um ponto que a gente sempre bate muito na tecla, que é a questão de que a cultura, ela nada mais do que a ordem social tácita dentro de uma organização. A partir da cultura, a gente vai saber o que é encorajado pela organização, o que é desencorajado, o que é uma conduta que pode ser vista com bons olhos, o que é uma conduta que não vai ser vista com bons olhos. E isso, independentemente da empresa ter, por exemplo, um código de conduta. Claro que existem meios como um código de conduta para deixar explícito o que significa, o que é a cultura, o que a cultura da empresa prega, mas é muito do dia a dia, é muito do que é construído em conjunto entre as pessoas. Então, a partir do momento que a gente identifica o que significa a cultura da nossa empresa, a gente consegue ver o que nos ajuda a uma transformação ágil, a gente agir de uma maneira mais ágil dentro desta organização, dentro do contexto em que ela está inserida. E também esse conhecimento, a gente vai encontrar desafios a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e entender até onde a gente consegue ir ou até onde a gente não consegue ir. E aqui, mesmo que eu esteja falando muito em cultura organizacional num sentido mais macro, a gente tem adaptações dentro de times. A gente tem times que são mais avessos a risco ou não, a gente tem times que são mais colaborativos ou não. Então, essa cultura dentro de um time vai ser super importante também dentro desse processo. Aí, por exemplo, se eu identifico que a cultura organizacional da empresa não é receptiva à construção conjunta. É sempre uma coisa muito individualizada, as pessoas agem cada uma por si e não existe esse senso de propósito, digamos assim. A partir desse contexto, vai ser mais difícil. A gente precisa reconhecer os impactos e os entraves que vai ter a gente fazer essa alteração. Então, a cultura precisa funcionar muito como pano de fundo quando a gente quer aplicar as metodologias ágeis e não necessariamente as ferramentas, mas eventualmente a gente vai estar falando de princípios, de ter os valores como pano de fundo das decisões, como um direcionador daquele time em específico.
E aí, no sentido de cultura, eu trouxe aqui um estudo que saiu na Harvard Business Review de fevereiro, que eles dividiram em oito estilos de cultura. Obviamente, não é uma coisa una, assim, uma cultura é só isso, elas podem coexistir em alguns momentos, sim, mas isso é o que é predominante, o que mais existe dentro daquelas empresas. Então, a gente vai ter uma cultura de acolhimento, que é aquela questão que é uma coisa mais calorosa, uma coisa mais relacional entre as pessoas, e essa vai ser a característica principal da organização. E todas elas têm uma análise, está disponível na internet, eu acho, esse daqui mesmo, para quem não é assinante. Tem as vantagens e as desvantagens, mas eu não vou entrar nesses detalhes ainda, só passando por alto em cada um desses estilos de cultura. Tem a cultura por propósito, que ela é idealista, as pessoas se unem por um propósito em comum, ou seja, a gente vai ter uma conexão muito grande no que cada um está fazendo ali. A gente tem também a cultura por aprendizado, onde o erro é incentivado para as pessoas aprenderem, aquilo é para ser muito mais um ambiente onde as pessoas cresçam, onde as pessoas aprendam a partir do que elas vão fazer, elas vão explorar novas possibilidades nesse contexto. Outro estilo de cultura é a do prazer, que é divertido, que é para ser um ambiente agradável para as pessoas. O foco vai ser sempre, né, assim, em brincadeiras e tudo mais. Tem o estilo de cultura orientado a resultados, que é focado em metas, que é orientado ao sucesso da organização em questão de números e tudo mais. Esse, inclusive, é um dos mais comuns hoje em dia nas empresas. E é muito do que se está falando hoje da transição para a geração Y que está vindo no mercado de trabalho. Uma cultura exclusivamente orientada a resultados não faz mais tanto sentido para essa geração quanto fazia para a anterior, obviamente com exceções de pessoas, mas de uma maneira geral isso tem acontecido. A questão de autoridade, que é decidida, dominante, a gente tem uma pessoa específica a reportar, que decide tudo. Tem o estilo de cultura de segurança, que é cuidadoso com os riscos que a empresa vai tomar e é realista também nesse sentido. E ordem, que é obediente às regras, respeitoso e colaborativo. Aí ali, nesse gráfico, que também saiu nessa mesma revista, a gente tem duas dimensões. A primeira delas é como as pessoas interagem entre si, que vai de independência, mais para o lado de cá, para interdependência, mais para o lado de lá. E de cima para baixo, a gente tem como as pessoas respondem à mudança, sendo flexibilidade, elas respondendo melhor à mudança, e estabilidade, elas respondendo não tão bem a mudanças. E aí, dentro disso, cada uma das culturas identificadas foi colocada nesse gráfico. Quando a gente fala de ágil, a gente pode ver que as da parte inferior, que é o estilo de cultura, resultados, ordem, autoridade e segurança, vai ser mais desafiador a gente implementar. Mas isso não significa que não tem elementos que a gente possa aproveitar para que isso seja uma realidade da organização. Então, quanto mais longe está ali do centro, o pessoal da parte inferior, especialmente a autoridade de segurança, o nível de dificuldade aumenta. E o desafio aí está em a gente entender quais elementos corroboram e quais não corroboram para a gente fazer uma alteração de mindset para termos esse mindset mais ágil dentro de uma organização. E dentro disso, a gente tem também a coexistência. Eventualmente, a gente vai ter, como não é uma coisa só, a gente vai ter mais de um estilo de cultura dentro de uma organização. E também estilos de cultura mais próximos, eles vão coexistir mais facilmente, porque se a gente tem de um lado para o outro, obviamente a coexistência é muito mais difícil e a possibilidade de ela existir é muito mais difícil também. E
E aí, falando assim de cultura, a gente já falou um monte de cultura. E o que seria uma transformação ideal, se é que esse termo existe? O que seria o início dessa jornada? A gente deveria fazer uma transformação gradual, uma transformação mais lenta, de repente começar por alguns times ou não, ou a gente deveria chegar assim com um Big Bang, alterar tudo e mudar tudo de uma vez só. Tem várias empresas que passaram por esse processo e compartilharam alguns resultados disso. Um caso super bacana é o da Intuit, que que começou esse processo de transformação ágil dentro da divisão de serviços financeiros. Então, o que eles falaram? Eles levaram 4 anos para conseguir fazer essa mudança. Ela iniciou em 2009 e ela foi concluída só 4 anos depois. Inicialmente, a ideia era muito essa de fazer uma transformação Big Bang, tem que alterar tudo e a gente vai mudar tudo de uma vez só. E não deu certo. Isso significa que nunca vai dar certo uma alteração Big Bang? Não, também não significa isso. Mas muitos dos aprendizados compartilhados por essa empresa foram no sentido de que nem todo mundo aderiu num primeiro momento. A gente vai encontrar várias pessoas pessimistas no meio do caminho e como eles deveriam gastar esse tempo. Será que eles deveriam gastar mais tempo tentando convencer as pessoas que não estavam concordando com aquilo? Ou deveriam gastar mais tempo com as pessoas que animaram aquilo e topavam e estavam continuando? Então, um dos aprendizados deles nessa questão mais gradual foi: abraça primeiro essas pessoas que estão afim, que querem pegar junto, e depois isso vai se dar num efeito cascata, digamos assim, em relação a outras pessoas. Outro ponto de desafio para eles foi que eles tiveram um apoio irregular da gestão de nível intermediário, e isso quebrava muito, ou seja, eles tinham um apoio de uma liderança mais no topo ali da pirâmide de hierarquia, mas a liderança intermediária não abraçou a ideia. Então, isso deu muito problema também. E comprometimento parcial das pessoas que estavam liderando essa mudança. Elas não estavam full time naquilo. Então, isso foi outro ponto que eles aprenderam que não deveria ser assim. E tem o tempo de adaptação. Então, eventualmente, vai ser 4 anos o tempo de adaptação. Aqui a gente está falando de uma divisão dentro de uma empresa. Então, é uma coisa bem grande. Mas se a gente está falando de uma transformação geral e muito grande, é totalmente diferente desse contexto. Então, o que a gente dá de dica quando a gente pensa em transformação estilo Big Bang é que a gente precisa ter o comprometimento total da liderança, a gente precisa ter o patrocínio total da liderança para fazer acontecer aquilo. Se a gente tem pessoas que não estão no mesmo nível de comprometimento ali, não vai funcionar. Um outro ponto super importante é a ajuda de pessoas talentosas no tema, agile coaches, contratar ajuda especializada nesse sentido. É super importante, sempre, óbvio, mas quando a gente quer mudar do nada, não é uma mudança de mindset geral. Então, a gente ter essa ajuda especializada é mega importante. Tem que ter alta tolerância ao risco, porque pode tudo dar errado. A gente está fazendo uma diretiva que vai mudar toda a organização. Então, a gente precisa ter uma organização que esteja tolerante a todos esses riscos. E um último ponto é, se falhar, qual que é o plano de contingência? Como que a gente vai reagir a eventuais falhas que podem acontecer? Podem ser de pequena magnitude, aí vai ser mais ok, mas e se for de grande magnitude, o que isso vai significar? E aí, muito do que a gente aprendeu enquanto jurídico para a gente fazer essa aplicação das metodologias ágeis foi primeiro o entendimento da organização. E aqui a gente deixa muito como dicas. Não significa que funcionou, que vai funcionar para todo mundo, mas são dicas que a gente aprendeu nesse processo em que a gente implementou mais e que foram muito valiosas, que
quando a gente vai fazer de novo em outras áreas, a gente revisita. O ponto crucial assim, é entender a organização, e aqui a gente fala organização, mas a gente entender a questão de organização de time, o que significa aquele time que está ali, o que ele compõe. Em primeiro lugar, qual que é a cultura organizacional? O que é encorajado pela empresa? O que é desencorajado pela empresa? Como que isso é feito? O quanto está aberta, quanto a empresa está aberta, o quanto a gente vai ter esse apoio da organização. Ter cuidado com limitações de orçamento, porque vai precisar, e quando a gente fala assim, em níveis mais, uma empresa mais hierárquica, mas em níveis de diretoria, já se pressupõe aquele patrocínio em questões de orçamento também, mas a gente precisa entender qual que é o limite de orçamento dentro de uma organização ou de um time para fazer aquilo, que tipo de ajuda a gente vai poder utilizar, que tipo de ferramentas a gente vai poder ter suporte, e todas elas precisam de... Todas elas não, mas boa parte fica muito melhor quando a gente tem eventuais ferramentas pagas, por exemplo. Entender os níveis de risco e o apetite de risco da organização é essencial também. Se der falha, qual que é o que eu falei antes, se der falha, qual que é o plano de contingência? Até que nível pode falhar essa transformação? Porque também tem níveis que vão ser aceitos e níveis que eventualmente não vão ser aceitos. Um outro ponto é a disponibilidade de pessoal. O quanto as pessoas vão poder dedicar de tempo para aquilo. Seja as pessoas dentro do time, que estão entendendo como se faz, seja quem vai estar apoiando um determinado time, um determinado segmento dentro de uma empresa. Qual que é essa disponibilidade? É outro ponto que é super importante a gente analisar. Quando a gente já sabe isso de antemão, fazer o planejamento, por mais que a gente vá adaptando ele ao longo do tempo, vai ficar muito mais tranquilo e a gente já parte de um entendimento comum de onde a gente vai chegar. E o que a gente entende, assim? A gente tentou fazer muito um paralelo de o que significa agilidade na gestão, então em cargos de liderança, e não necessariamente cargos de liderança, mas pessoas que representam liderança de determinada coisa. Bem como a parte mais operacional de um departamento mesmo, como que a gente funciona. E a gente entende muito que é preciso de coragem e visão, é preciso de entendimento das pessoas líderes, por exemplo, de que não é mais uma opção não ser ágil. A gente está num mundo que precisa ser assim, a gente não tem mais isso como tipo, posso escolher ainda comando e controle e tudo mais. É preciso enxergar e ter coragem de enxergar que isso não faz mais parte do mundo atualmente. Um outro ponto super importante é olhar a nossa volta. Se a gente olha a sociedade como um todo e a gente olha o mundo, tudo está mudando. O que significa tudo estar mudando? O que significa a digitalização? O que significa, inclusive, análises sociológicas, num sentido de modernidade líquida, do Bauman, que é um sociólogo que fala muito sobre essas transformações da sociedade. Tudo está mudando. A gente consegue se manter no mesmo lugar, fazendo o que a gente faz, na mesma velocidade, da mesma forma? Não. Inclusive, tem determinadas profissões que estão mudando o seu core, porque eventualmente vai ser substituído por uma parte por tecnologia. O que isso significa, por exemplo, para a gente, enquanto advogadas, a gente saber que tem inteligência artificial revisando contratos. Onde vai estar o nosso aporte dentro dessa inteligência artificial que vai revisar contratos? O que talvez a forma que a gente revisava antes não vai ser mais a mesma, mas qual que é o nosso papel? Então, aqui é muito um convite de a gente olhar a nossa volta, olhar todas as alterações que estão ocorrendo no mundo e o que isso significa para a gente dentro de uma organização, o que significa para o nosso negócio, na nossa interação com pessoas.
E aí, da questão de agilidade, o retorno constante aos valores e princípios. Como que a gente revisita, como que a gente ressignifica eles ao longo do tempo. O que eles significam para um time específico. E a gente ter o embasamento dentro desses valores foi muito importante, tanto dos valores quanto dos princípios, porque muitas vezes essas coisas guiaram o tipo de ação que a gente foi tomar. A gente não tinha um to-do específico ali de entendimento, mas a gente tinha, sim, um pano de fundo ou para onde a gente estava indo e, eventualmente, quando a gente precisava revisar, a gente precisava sentar, fazer retrospectivas, isso ia sendo feito incrementalmente. E aqui fica muito um convite para a gente ir juntas nessa jornada. Não é uma jornada que é fácil, não é uma jornada que todo mundo vai concordar. Quando a gente fala com pessoas de backgrounds parecidos com os nossos, seja colega de faculdade e tudo mais, muitas vezes a realidade é muito diferente. A realidade que essas pessoas estão vivendo é muito diferente. Então, fica muito aqui um convite para a gente ir juntos nessa jornada, a gente entender o que significa irmos juntas nessa jornada e como que a gente inspira diferentes organizações, diferentes locais, com contextos completamente diferentes, mas que sim, pode acontecer essa questão de a gente pegar elementos, a gente fazer num time específico, a gente fazer também por tentativa e erro e ir melhorando continuamente. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Aqui tem no slide tem o contato, tanto meu quanto da Marta. O de cima é o meu, o segundo é o dela. Fiquem super à vontade para entrar em contato. Se vocês quiserem trocar uma ideia de como isso vem sendo feito, de como a gente vai alterando ao longo do tempo, como a gente foi melhorando. A gente tem muito ainda o que aprender, mas a gente também quer aprender com outras pessoas e compartilhar os nossos aprendizados nesse sentido. Além disso, eu estou aqui pelo evento, então fiquem super à vontade para a gente conversar. Foi a última, acho que é a última palestra de hoje, então agradeço muito quem ficou até agora e assistiu. E esperamos que a gente consiga ter inspirado pelo menos um pouquinho cada um de vocês a adentrar nessa jornada, mesmo quando ela não parece possível, mesmo quando a gente está num ambiente que não é favorável para aquilo. Acho que agora temos uns minutos para perguntas. Massa. Opa, boa tarde. Eu sou o Pedro, trabalho numa indústria automobilística, então não preciso dizer que as coisas são um pouco tradicionais, até demais, né? Mas o nosso maior desafio não é dentro de casa, e sim fora. Porque o departamento de TI ao qual eu trabalho não executa. O time de desenvolvimento está fora, o time de operação está fora, são todos de terceiros. Então, precisamos desenvolver formas de ter esses times engajados como serviço. Como você, advogada, consegue tentar me dar uma luz do caminho a seguir para conseguir fazer contratos, contratações, de forma a atingir o objetivo de agilidade? Enquanto advogada, eu vivo um pouco o lado oposto, porque a gente tenta vender isso para os nossos clientes. E eu acho que o cerne da questão está na integração, porque um jurídico tradicional, o jurídico que a gente geralmente vê nas empresas, ele está separado numa sala específica e ele só conversa com as pessoas por e-mail e responde e revisa aqueles contratos ali. Muito do nosso entendimento nisso e a gente conseguir negociar nesse sentido, foi preciso conversar com a galera da TI, foi preciso conversar com a área comercial, foi preciso entender também estes mundos e como que a gente traduz isso num contrato. Então, eu acho que quando a gente tem essa integração de diferentes áreas, é super rico e o resultado é super positivo na entrega de valor. Até em coisas simples do tipo, estou escrevendo um contrato e eu quero dizer que a metodologia daquele desenvolvimento de software que a gente vai fazer é ágil, porque tem diferença de eu fazer um modelo waterfall, por exemplo. Muitos dos clientes, quando a gente começa a conversar, eles olham e perguntam, eu estou assinando um cheque em branco.
Então, de que maneira a gente coloca uma redação? E, para isso, foi necessário sentar com a galera que desenvolve todo dia, entender o que aquilo significa, o que é importante a gente assegurar. Então, se eu pudesse dar uma luz, assim, a minha dica é muito no sentido de integrar e explicar para as pessoas e ter essa comunicação de falar uma linguagem comum, porque até esse é um outro ponto de jurídicos, né? Muitas vezes as pessoas pegam os contratos e não conseguem entender o que está escrito ali. E se eu tenho um Agile Coach de um time, ele vai fazer também esse gerenciamento de contratos. Ele precisa saber o que está escrito, como que a gente integra e fala uma linguagem comum. Então, acho que é muito dessa integração. Larissa, boa noite, boa tarde, sei lá agora que é, Larissa, mas boa tarde, então. Meu nome é Rudy, eu trabalho também, assim como meu amigo ali, numa indústria muito tradicional, que é a indústria de seguros, certo? E aí o que acontece é que eu tenho dois perfis totalmente diferentes. Eu tenho um perfil que está há 20, 30 anos na empresa, certo? Que estaria muito mais na questão de estabilidade e autoridade, muito mais preocupado com políticas, burocracias, e eu tenho um pessoal cabelo verde que quer entregar inovação, quer fazer coisas diferentes, quer ser disruptivo. Qual a sua sugestão para a gente conseguir ter um equilíbrio no sentido de comportamento cultural? Né? Como que eu consigo chegar no equilíbrio para que eu não seja nem tanto uma ponta, nem tanto a outra, e eu consiga usar as diferentes culturas ou pensamentos favorecendo o desenvolvimento ágil assim, da minha equipe? Qual a sua sugestão? Tá. Eu acho que nesse ponto é muito comum, especialmente em indústrias como a tua, onde tem esses flashes muito fortes, diferente de tecnologia, por exemplo, que é geralmente uma galera muito jovem. Um ponto que acho que é super importante é essa liderança servidora. Como que essa liderança encontra um meio termo, onde a gente encontra o que eventualmente de autoridade e ordem podem nos servir, mas ainda assim propiciando a inovação para essa galera mais jovem. Eu acho que é muito de entender a cultura, entender as pessoas e trazer para o lado, e não necessariamente só jogar uma regra ali, agora a gente vai atuar assim, porque não vai funcionar. Então, é como tu traz essas pessoas mais perto. E é muito de conversar, muito de empatia, entender o que é importante para aquela pessoa, o que é importante para uma pessoa que está há 30 anos na mesma empresa e por que ela considera aquilo importante. Eu acho que é uma coisa essencial e vai de empatia, vai de conversar, vai de se colocar no lugar do outro e entender que nem sempre é preto ou branco. Existem coisas que a gente pode fazer um merge ali e sair uma coisa legal disso. Eu acho que é muito de entendimento e relação pessoal mesmo. Larissa, eu trabalho numa empresa pública e hoje eu sou coordenadora de um projeto de implantação e sustentação de ERP. A gente fez um trabalho na TI, anterior à existência dessa coordenação, que atendeu várias unidades da empresa em projetos pequenos e de curta duração. Esses projetos eles se destacaram muito quanto ao método, né, quanto à metodologia ágil. Foram pilotinhos que foram criados. A empresa ela não tem essa cultura ágil. Hoje até algumas unidades até, né, começaram a engatinhar nisso por conta desses projetos que tiveram sucesso. Mas isso apareceu bastante. Projetos, às vezes, pequenos, que levavam muito tempo para serem entregues, passaram a ser entregues muito rápido e com muita satisfação assim, do cliente, envolvimento, comprometimento do cliente. E eu trabalhei nesses pilotos, né, como Scrum Master, né, então, trazendo um pouco dessa experiência. Saí da TI um tempo e aí fui chamada de volta para coordenar esse projeto de implantação da RP, extensão da RP, e me foi demandado que se utilizasse a metodologia ágil para fazer isso. Só que aí o buraco é muito mais embaixo, né? Assim, o RP ele é um sistema muito complexo, ele é muito grande e ele envolve praticamente tudo, né? Todas as unidades da empresa, desde o financeiro, jurídico, RH, enfim, tudo. E aí o que a gente enfrenta hoje, né? De dificuldade? A gente tem
um contrato que vai terminar esse ano. A gente tem vários módulos do ERP que ainda não estão completos, e a gente tem unidades que são muito sobrecarregadas no seu dia a dia e não estão necessariamente precisando com urgência daqueles módulos completos, e que priorizam, até porque são áreas RH, por exemplo, né, são áreas que têm que atender a empresa, né, prioritariamente, e acabam não colaborando, né, no projeto. E o cliente ele é fundamental, né, ele é o cerne, ele precisa estar envolvido, comprometido com tudo. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente enfrenta todo tipo de resistência, até hostilidade, né, não entrega, não testam, muitas vezes não priorizam, porque existe essa concorrência das atividades cotidianas com a nossa. Assim, o que a tua experiência pode, assim, nos trazer de informação que possa ajudar nisso, para quebrar esse ciclo, né? Eu posso responder? É que levantou de tempo esgotado. Tá. Eu acho que esse é um desafio, especialmente de áreas que são operacionais, porque, enquanto jurídico, eu continuo tendo o que eu tenho que fazer todo dia ali, tem demandas que vêm e tudo mais. E como a gente implementa, ainda assim, a gente tira tempo para outras coisas. Eu acho que tem um processo de convencimento, que é super importante nesse sentido, de o que as pessoas entenderem o valor daquilo. Como que tu consegue, na linguagem delas, dentro da realidade delas, mostrar qual o valor que aquele projeto vai ser entregue. E que, sim, ela não vai conseguir fazer só aquilo, ou só o seu core, digamos assim, que jurídico, RH e esse tipo de área tem. Então, de novo, acho que é muito uma questão de comunicação e se colocar dentro daquela pessoa, entender os motivos pelo que ela não quer seguir daquela forma. Muitas vezes a gente ouviu, enquanto jurídico, que jurídico era o gargalo, e aí a gente vai fazer a análise de, por que somos o gargalo? Não, é o gargalo, e é só isso. Então, como que a gente aprofunda e a gente consegue entender os motivos de determinada área, de determinada pessoa não querer contribuir com aquilo? A partir disso, eu acho que é muito mais tranquilo a gente fazer um plano de ação, de convencimento, de mostrar. E tem muito dessa relação pessoal mesmo, de trazer stakeholder para o teu lado, de tu entender o que ele precisa, o porquê aquilo é importante para ele. E muitas vezes, e isso, na nossa experiência, foi super importante. Desde questões muito básicas, como timing, a gente falando com uma área comercial, o porquê o timing era tão importante, e o porquê, eventualmente, sim, existe alguma coisa urgente que é para o dia seguinte, e entender essa matriz de urgência e importância, como a gente atua juntos em prol do mesmo objetivo. Então, muitas vezes, uma solicitação vem e fala, é para amanhã. Não tem como revisar um contrato de 20 páginas de um dia para o outro. Como que a gente melhora isso? Porque existe uma coisa que, às vezes, é humanamente impossível, né? Uma solicitação humanamente impossível, mas, eventualmente, vai ter um caso que eu vou precisar daquilo. Então, a minha resposta não vai poder ser simplesmente não tem como. Eu preciso entender o porquê naquele caso foi assim, como que a gente melhora para o próximo. Então, a partir do momento que a gente entende o porquê é tão importante para aquela pessoa determinada coisa, seja um apego, tanto alguma coisa do passado, alguma forma que a pessoa lidava sempre, e do que eu estou trazendo pode ajudar para ela. Eu acho que é uma forma de a gente trazer esses stakeholders próximos da gente, porque a gente precisa, especialmente quando tem essa interdependência, que fica muito mais desafiador do que tu tem que fazer num time só. Eu acho que, como liderança, esse entendimento é super importante. Larissa, aqui, a última pergunta. Larissa, eu vi a tua palestra, muito boa, né, parabéns. Obrigada. E fiquei pensando no departamento jurídico da minha empresa, né, que a gente ainda não deu esse passo, a gente vira e mexe, o assunto surge, né? Temos que conversar com o jurídico, temos que mexer nos nossos contratos e tal. E eu queria uma dica sua de quais pontos principais, visto que sempre tem esse questionamento mesmo dos clientes, né? Vou assinar um cheque em branco, né? Quais são os pontos principais num contrato ágil que vocês colocam para tentar passar alguma segurança para o cliente? Tá.
Essa pergunta é super interessante, porque a gente já recebeu, inclusive, de clientes, assim, como que eu faço um contrato ágil? A gente não tem uma resposta pronta para isso, porque depende da relação, do tipo de coisa. Eu acho que no contrato em si, e nas cláusulas escritas, a gente tem um mínimo viável de segurança para as duas partes. E aí, eu acho que o principal ponto é o apetite por risco de cada uma das empresas. Até onde a gente consegue ir com aquele contrato, que assim, se der errado esse contrato, qual que é a cláusula que eu consigo colocar até onde eu posso ir? Seja, por exemplo, de rescisão antecipada, que é uma coisa importante, porque se a relação não estiver funcionando, especialmente nessa metodologia ágil, eu vou precisar ter a possibilidade de uma rescisão antecipada. Essa rescisão antecipada ela pode ser de um dia para o outro, para a minha empresa. Provavelmente não, porque tu tem pessoas alocadas ali e tudo mais. Mas o que é um prazo razoável e que ainda assim não é um contrato comum que a gente vê que é, sei lá, 90 meses. Então, eu acho que é entender essa questão de risco para cada empresa e medidas de mitigação nesse sentido. Isso muito enquanto contrato. E a gente costuma dizer que assim, o contrato é quando nada deu certo, a gente vai pegar ele, né? Quando nada mais funcionou. Então, a ideia é nunca pegar. E então, o ponto principal vai ser sempre essa construção de confiança. E tem uma coisa cultural brasileira que é desafio nisso. Se a gente vai em determinados países, é muito mais tranquilo a gente fazer esse tipo de negociação. A gente é uma empresa americana e foi desafios que a gente foi descobrindo que era cultural de fazer negócios no Brasil, porque o contrato nada mais é do que assim, um acordo. As pessoas estão querendo a mesma coisa, estão querendo o sucesso daquilo. Mas por que quando a gente vai negociar fica um versus o outro? Então, eu acho que é muita mudança desse mindset e conversar. A comunicação, a gente bate muito na tecla, que é importante, inclusive enquanto negociação de contratos. Porque a gente vai ter uma troca de minutas ali, e aí highlights com modelo revisão no Word e tudo mais. Mas se a gente chegou a impasses de revisão de contratos, a gente preza muito por conversar com o advogado da outra parte, que é para fazer um pouco do que eu estava falando para ela, no sentido de tá, o que tu quer garantir aqui, o que é importante para ti e até onde a minha empresa consegue ir para a gente chegar a um acordo. Então, essa conversa a gente nem sempre consegue, porque, como eu falei, muitos jurídicos não conversam fora e aí tem sempre um intermediador ali que atrasa a comunicação e a gente perde informações importantes, mas quando a gente consegue, é muito mais tranquilo de negociar. Acho que são highlights assim que dá para aplicar na prática. Isso. Muito, muito obrigada, pessoal. Eu fico à disposição.